Na chapada de onde venho, não dá para imaginar que daquelas pequenas poças é que eu nasço, e logo elas se transformam em vastas águas, com inúmeras veredas e córregos. Ao longo do meu curso, as águas formam braços, dando origem a 49 afluentes, como os ribeirões Beija-Flor, Bom Jardim e Rio das Pedras. Tenho 23 córregos, como o do Óleo, do Glória, do Salto, Cajubá, Vinhedo, Guaribas, Bons Olhos, Cavalo, o Lagoinha, o Liso, o Bom Jardim, os córregos São Pedro e Tabocas, alguns escondidos, soterrados, canalizados e ainda outros correndo livremente, mesmo com matas degradadas e erosões às suas margens. Os córregos são como braços do meu corpo. Eu sou uma corrente de água natural que caminha em direção para outros rios e para o mar. O córrego, o riacho, regata ou ribeirão são extensões do meu leito, rios mais estreitos, mais rasos ou com menor volume de água, mas que fazem parte do meu corpo. E os nomes são dados à medida que esses meus braços vão ganhando mais águas. É o riacho que vira córrego, o córrego que vira regato, o regato que vira ribeirão. Os córregos são grandes responsáveis pelo abastecimento hídrico de grandes represas e reservatórios de água, que se destinam ao abastecimento público e geração de energia elétrica. Fico feliz em perceber que tudo em mim converge em energia, em alegrias e em benefícios para as pessoas. É assim que a vida segue, é assim que se produz vida. Sou único, mas trago mais braços para abraçar a civilização. No meu curso, a gente vai abrigando espécies animais e vegetais, e com as águas, produzindo vida para a população. Da nascente à foz, a minha existência se multiplica. Essas árvores elas surgiram através da minha experiência com gravura em metal. Gravura em metal constitui-se de gravuras impressas numa placa de cobre, formada por milhares de linhas. A gente só consegue fazer uma gravura em metal até um determinadozinho tamanho, mas eu queria aquilo que acontece entre as linhas num tamanho maior. Aí eu tive que inventar, digamos assim, criar essa solução plástica que eu chamo de gravação líquida. A gravação líquida vem de arvoredos que eu vou ao campo, faço o desenho clássico e depois venho e gravo sem ter usar pincel, soltando a tinta no ar. Eu trabalho com diferentes ferramentas, a gravação, a pintura, o desenho, a escultura, o corte a laser. Então, a cada momento a gente sente uma necessidade de se expressar e tem que usar diferentes ferramentas e procedimentos e linguagens também. No meu caso, a minha linguagem vai particularmente do clássico ao contemporâneo, porque ele nasce na paisagem, nasce junto ao rio, nasce junto à natureza e depois ele sofre uma transformação. Ou ele me transforma, eu aceito essa transformação que esse trabalho no campo me faz e busco ter uma ideia original a cada novo trabalho. É ótimo sair ao campo, trazer, colher paisagens, ficar ao vivo, escutar os pássaros, estar junto da natureza. Isso é insubstituível, nunca vai terminar. Ela é tudo, tanto cósmica quanto macrocósmica quanto microcósmica. Eu trabalho a nível a partir do desenho clássico, eu poder me exercitar numa grande pintura de uma maneira intuitiva e gestual, me faz alcançar
aspectos da minha natureza que não só seja a natureza externa, mas a nossa própria natureza interna, né? Que a arte é uma expressão de diálogo do interior com o exterior, do exterior com o interior, né? Então a natureza é a mola mestra do meu trabalho, em todos os sentidos. E isto acaba por nos promover uma leitura infinita. Todo dia, assim como a gente muda a cada dia, no outro dia a gente já viu uma coisa que a gente não viu. Então nós temos ali o motivo clássico, mas nós temos um diálogo com uma natureza interna nossa, que se renova a cada dia. São margens propensas a livres associações mentais. E livres associações mentais dão um descanso para o intelecto do trabalhador mental. E quando a gente tem um certo descanso de alguns segundos, aí nesse momento é que surge a solução para alguma coisa que nos aflige. A gente tem uma ideia, a gente tem uma solução. A arte, nesse sentido, ela funciona como um acolhimento de humanidades investidas, que nos guarnece de humanidades e nos fortalece de uma maneira silenciosa, inesperada. A gente precisa muito prestar atenção na nossa natureza, em todos os lugares. Plantar mais árvores nas matas ribeirinhas, proteger as encostas, usarmos uma proteção da natureza, né? Porque a cidade é muito vedada, por isso a gente é vítima de enchentes, precisávamos ter pisos que recolhessem a água. Por sua vez, assim, a gente manteria os rios mais limpos, né? Menos sobrecarregados de tanta coisa, tanto resíduo que chega no rio, né? A natureza é o início de tudo, é o eterno retorno. Neneco e Luiz Henrique dos Santos, sentados em uma espécie de tamborete, ansiosos e com a emoção à vista, revivem suas memórias, contando sobre uma era em que o bairro Patrimônio de Uberlândia era delimitado pelos córregos São Pedro, Avenida Rondon Pacheco, Córrego do Uberabinha, Córrego da Lagoa. Naqueles tempos, a terra avermelhada coloria os pisantes de seus pisadores. O córrego ficava ali, como se aguardasse o infalível momento de se lavar os pés enlameados daquela gente que subia para a cidade. As pessoas quase sempre visitavam o grande centro de Uberlândia em busca de comprar suprimentos para casa ou somente para ver o movimento das ruas. Todos iam com um sapato até o pé do morro, mas ao atravessarem a pinguela do córrego, calçavam outro sapato limpo, assim que pegavam a General Osório, a fim de não perder a elegância. O calçado enlameado ficava por ali, em algum cantinho, ninguém mexia. Pegavam na volta. Isso valia para os ternos dos homens. A terra, barro ou pó, era bem vermelha, daí a alcunha o povo do pé vermelho. Acredita-se que o apelido foi dado pelo radialista Charqueada, que anunciava os bairros por apelidos, enquanto o patrimônio era o povo do pé vermelho, o custódio era o Sai Caixote, e assim seguia para outros bairros. Minha formação é comunicação, sou fotógrafo, mas desde criança me despertou essa questão com a natureza. Eu sempre gostei do mato, sempre gostei de ir para a roça, sempre gostei de caminhar, nunca tive dificuldade nenhuma com inseto. Na verdade, eu que estava me inserindo no ambiente deles, eu que estava no meio deles. Então, assim, para mim, desde criança, isso para mim é muito forte. Aqui é a foz do córrego Mogi, que deságua no córrego Lagoinha,
que o córrego Lagoinha deságua no São Pedro, que é o da Avenida Rondon, que deságua no rio Uberabinha, bem próximo daqui, menos de 2 quilômetros daqui já é o rio Uberabinha. Essa relação aqui com esse espaço, exatamente aqui, é desde a minha infância. Eu morava ali próximo do Campo Santa Mônica e eu e a minha turma de amigos da época, criança, pré-adolescente, a gente meio que fugia de casa para poder vir para cá e nadar aqui nos córregos, né? Eu lembro assim nitidamente eu passando aqui, ó, bem assim nesse lugar aqui, ó, para atravessar o córrego aqui, porque a gente nadava um pouquinho mais aqui à frente, aqui onde tem uma cachoeirinha. Então, assim, eu lembro assim, claramente aqui, nesse exato momento, que não tinha nada, nenhuma vegetação. Acho que nem braquiária tinha, assim, não sei se era uma época de seca, mas eu lembro que não tinha. Hoje aqui a gente está dentro de uma mata urbana, que a gente plantou nesses 24 anos, a 2,7 km do centro da cidade, do coração de Uberlândia. Eu não conheço lugar nenhum no mundo, num lugar tão próximo assim, dentro do centro urbano, com cachoeiras abundantes como a gente tem aqui agora, que é essa cachoeira do córrego Lagoinha e essa outra cachoeirinha aqui do Mogi, que estamos aqui dentro delas. Olha, a gente tem outros córregos, né, que abastecem o rio Uberabinha, né? O mais conhecido deles é o córrego Bom Jardim, que inclusive forma a cachoeira do Bom Jardim, e logo já deságua no Uberabinha. Além de outros, né, outros cursos d'água que vai formando o rio Uberabinha e depois o Uberabinha vai cair no Araguari, formando a grande bacia que nós estamos aqui, né? O Uberabinha, ele é um dos maiores contribuintes do Araguari. Dentro do município de Uberlândia é o maior contribuinte. Ele deságua no rio Araguari, já próximo ali da divisa do município de Uberlândia com Tupaciguara, e forma a bacia do Araguari. A área de preservação permanente, né, a APP, são áreas com vegetação geralmente nativas, né? Ou seja, são árvores adaptadas para aquele ambiente, então ela depende daquela água e a água depende dela. Se a gente olhar para um rio que não tem esse tipo de vegetação, você rapidamente ao longo dos anos vai perceber que vai acontecer uma erosão muito rápida ali. Com essa erosão vai se levar sedimentos para o rio. Esse rio vai ficando cada vez mais raso, né? Porque esse sedimento vai sedimentando ali na base, então ele vai ficando cada vez mais raso. E isso dificulta uma série de atividades, né? Quem vai extrair a água desse rio puxa também esse sedimento. Numa produção de energia hidroelétrica também puxa esse sedimento, estraga. Então, assim, são impactos que vão acumulando, né? E se a gente tem essas áreas bem preservadas, né? A gente garante até uma qualidade ambiental da água, uma qualidade ambiental para as espécies que dependem também, porque essa conectividade, essa vegetação que tem ao longo dos rios, né, eles formam aquilo que a gente conhece também como corredores ecológicos, né, que aí traz troca genética entre as espécies, né, as espécies da fauna também levam e espalham, né, as sementes que eles se alimentam, enfim. É um acúmulo de efeitos positivos que a gente tem a partir do plantio de uma árvore, né? E de várias árvores ali ajudando o rio ajuda a árvore. É uma simbiose. A árvore, tanto ela consegue segurar melhor o solo, por isso que não ocorre tanta erosão em locais que são bem preservados, né? Porque eles agregam, né, a raiz das árvores, infiltram e seguram aquela terra de uma forma mais eficiente. E por essas raízes também a água consegue se infiltrar. Então vai para o lençol freático, né? Do lençol freático vai para o rio, né? Então há uma realmente assim, se você chega numa nascente, num curso d'água que secou e começa a plantar árvore, você consegue observar que essa água ela vai rebrotar. Né? Por quê também? Porque quando chove, a árvore ela pega essa água e ela vai sendo infiltrada aos poucos, né? Então fica ainda água nas folhas que vai caindo aos poucos, então você está gerando menos impacto, uma infiltração mais lenta, né? Então tudo isso é o equilíbrio natural que a gente precisa aprender com a natureza, né?
quando a gente fala de preservação no Uberabinha, isso vai refletir não somente dentro da cidade de Uberlândia, né? O Araguari, ele recebe a contribuição do Uberabinha, que por si vão se juntar ao Rio Paranaíba, e de repente a gente está lá no Paraná contribuindo para a comunidade que às vezes nunca vamos encontrar, nos cruzar. Mas aquilo que fazemos aqui pode mudar de forma significativa a vida de pessoas que estão a quilômetros de nós. Este programa acaba por aqui, mas te convido para explorar mais do Rio com Arte no nosso canal do YouTube e Instagram. Até o próximo programa!